o setor elétrico passa por uma revolução. Essa questão dos preços. Você estava falando dos atributos, 7 anos depois do novo modelo, precisaria passar por uma revisão. Essa revisão iria incorporar uma palavrinha que a gente ouve todo dia quem está no setor elétrico, que é atributo. E hoje do atributo se fala flexibilidade. Se fala o que você falou, storage, se fala por quê? Porque você precisa de flexibilidade, por quê? Porque você, operador aqui no Brasil, está cada vez com mais inflexibilidade, está cada vez com mais dificuldade para operar o sistema. Como é que se enxerga essa revolução das variáveis? Eólica e solar, o custo zero da eólica, capa da Economist do ano passado. Essa revolução, o que vai demandar? O senhor enxergou lá anos antes, vocês enxergaram ali essa questão atributos. A gente ainda está atrasado, a gente ficou na frente da fila no início dos anos 2000, agora a gente está atrasado, mas está todo mundo meio que atrasado e todo mundo sofrendo com essa revolução. Como que se enxerga o futuro? Então, duas coisas interessantes. A primeira coisa é o seguinte, todas as tecnologias do mundo, tá, têm precificação spot? A resposta é não. Nenhuma tecnologia de infraestrutura do mundo tem precificação spot. Elas todas são custo marginal quase zero. Vou dar um primeiro exemplo. Petróleo, tá? Petróleo, você tem o CAPEX de fazer a infraestrutura de perfuração, fazer a infraestrutura de transporte. Produzir uma unidade de petróleo a mais, um barril de petróleo a mais, é praticamente o custo zero. Tá? Telecomunicações, internet, CAPEX, custo operativo zero. Transporte de avião, existe a parte do combustível mais o CAPEX do avião em si, e você tem a zero. Então, o que é interessante é o seguinte, eletricidade é a grande exceção. Ao contrário do que as pessoas pensam, eletricidade é o único setor em que teve essa história do preço spot horário. Por quê? Por causa da tecnologia de geração térmica a gás. Ok? Então, a geração térmica a gás deixou os economistas fascinados, e aí o pessoal do Spot Price, desde o primeiro livro, Spot Price Pricing, criaram um arcabouço conceitual que é todo em cima do sinal porque estava diretamente ligado ao custo de produzir 1 megawatt-hora a mais da térmica a gás. E o que acontece? Esse edifício conceitual desabou quando apareceram as renováveis, porque os economistas se enrolaram todos, e o que a gente sempre fala para eles é: vocês estão completamente capturados por um modelo conceitual que não é o correto. O correto do modelo conceitual é como é que eu remunero uma infraestrutura que tem CAPEX, mas não tem OPEX. E a verdade é o seguinte, eu consigo remunerar. E aí, entra, se o João me permitir, eu vou falar um pouquinho de coisas de matemática, tá? Imagina que eu estou fazendo a expansão ótima do sistema. Eu rodo um modelo matemático que ele minimiza custo de investimento, mais custo de operação, mais uma penalização por falha de suprimento, tá? E esse modelo matemático tem o quê? Ele tem uma equação de atendimento à demanda, somatório da geração igual à demanda, tem uma equação de que a geração de cada equipamento tem que ser menor ou igual à capacidade dele. Nesse caso, a capacidade não é uma coisa fixa, é uma decisão, então é a capacidade vezes uma variável de decisão, isso dá um modelo de otimização. Esse modelo de otimização funciona mesmo que todos os equipamentos candidatos tenham custo zero. Então você chega e diz o seguinte, olha que interessante, sou capaz de resolver o atendimento seguro e confiável do sistema, porque o modelo de otimização faz isso. E aí você diz o seguinte, isso é justamente o que a gente fazia antes das reformas do setor, que era você fazer um planejamento centralizado. Então, não é impossível calcular. A próxima pergunta é, mas isso só funciona se eu voltar a ser planejamento centralizado soviético? A resposta é não, tá? Por que não? E essa que é o pulo do gato. Existe uma coisa matemática que é a base de todos os mecanismos de mercados, que é
para cada problema de otimização em que eu trabalho diretamente com as variáveis físicas de decisão, quanto eu vou construir de capacidade, como eu vou operar, existe o chamado problema dual, em que eu tenho preços que induzem tudo isso. E isso vem do teorema da igualdade primal dual, tá? Em que outras palavras, o preço associado a cada uma dos lados direitos da equação, basicamente demanda, tá? Vezes a demanda tem que ser igual, tem que ser remunerar o custo de investimento mais o punição de confiabilidade. Aí você chega e diz o seguinte, ué, tem uma coisa errada. Se eu rodo o modelo de expansão, tá? Eu tiro do modelo de expansão esse preço, tá? Esse preço chama custo marginal de longo prazo, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, um erro conceitual no Brasil é pensar que custo marginal de longo prazo é uma coisa anual. Custo marginal de longo prazo é uma coisa horária, tá? E o custo marginal de longo prazo, uma coisa horária, vezes a demanda, remunera todos os investimentos. Remunera o investimento em armazenamento, remunera o investimento em as hidrelétricas, remunera todos os investimentos, remunera o investimento nas eólicas, etc. Mas aí você vai dizer, mas se eu rodo o modelo de operação e pego esse custo marginal, tá? Esse custo marginal é zero. Então, como é que pode esse custo marginal do modelo de operação ser zero remunerar e o outro custo marginal não remunerar? Eles não tem a tal da igualdade, custo marginal de longo prazo e custo marginal de curto prazo? A resposta é, também não é isso. A verdadeira equação é custo marginal de longo prazo é igual a uma combinação dos custos marginais de curto prazo, que é uma coisa que, se você tem um sistema que tem muita termoelétrica, fica parecido. Mas quando o sistema fica maciçamente sem custo operativo, essa diferença aparece. É uma diferença que a gente já conhecia. Tem, por exemplo, a dissertação de mestrado da Thalita Porto, que foi da CCE, tá, que eu orientei, é coisa da década de 1990. Tem todo o detalhamento disso. Porque a gente já sabia, porque nós éramos um país de custo marginal zero. Tá? Aí as pessoas esquecem esse negócio. Então, aí volto. Por que isso eu estou contando essa história? Pelo seguinte, você me dá qualquer configuração, eu sei calcular o preço horário que remunera todos os ativos, todos. Tá? Aí você chega e diz, a diferença entre preço horário que remunera todos os ativos e o CMO, que é calculado pelo New Wave, pelo SDDP, etc., é a remuneração adicional que esses ativos precisam, mas calculado de maneira correta. Tá? Essa remuneração adicional é que é o guia para quando as pessoas ficam inventando. Eu tenho que remunerar o serviço de armazenamento, tenho que remunerar o serviço de flexibilidade. Essas remunerações dos atributos, serviço de armazenamento, serviço de flexibilidade, etc., se você deixar na mão das pessoas, elas vão, muitas vezes até com boas intenções, errar para mais ou para menos. Tá? Como ninguém gosta de errar para menos, tem sempre uma coisa. Mas eu tenho uma régua que permite saber direitinho quanto é cada uma dessas remunerações e fazer o cheque de sanidade na hora de desenhar, por exemplo, remunerações de serviços ancilares para fazer. Então, desculpa, a resposta longa o arcabouço conceitual de como você deve fazer a transição para, digamos, um mundo de custo marginal zero, tá? Sem você fazer muitas mudanças, tipo jogar fora digamos, a ideia de que o custo marginal de curto prazo está certo, existe, não é nenhuma invenção nova, isso é uma coisa que tinha sido já desenvolvida e pensava na década de 1990, tá? E que ficou meio desnecessário durante o período que tinha muita térmica, mas que ficou mais relevante. O que eu falo para as pessoas tem que desistir, ou, digamos, desencarnar da ideia, que até ironicamente é a mesma ideia lá dos ingleses, de que o preço de curto prazo faz tudo. Não. O preço de curto prazo é uma informação parcial do que eu preciso. E ele se torna cada vez menos importante, embora ele tenha que ser calculado corretamente, quando vai para custo marginal zero, porque eu tenho do outro complemento, que no fundo o que eu quero é o custo marginal de longo prazo horário, tá? Da história. Então, tem uma série de propostas, inclusive ao longo
desse ano, vai ter um trabalho, possivelmente, em parceria com a CEMIG, para desenvolver isso em mais detalhe, vai ser bastante divulgado, para contribuir, porque de novo, um processo em que as pessoas da nova geração foram criadas com paradigmas, né, das gerações anteriores, que você esquece a origem da história. Tá? Então, aquilo parece que a realidade primária não é. Na verdade, todo o processo de você ter o sinal de expansão em cima do custo marginal de curto prazo é um acidente histórico da criação das termoelétricas a gás e uma coisa que nunca foi testada de verdade na Europa e nos Estados Unidos, porque eles não construíram um milhote de nova capacidade. Quando chegou na América do Sul, em que a gente tinha que construir capacidade mesmo, é que a coisa ferrou. Aí inventaram, por exemplo, todo esse negócio de pago por capacidade dos países latinos, que a gente participou diretamente, era uma maneira de consertar esse buraco, esse gap. Tá? Só que era uma maneira realmente simples, porque também tinha muita térmica, etc. Na medida que você vai tornando o sistema cada vez mais limpo, tá? Você tem que voltar para os basics do processo. E existem soluções corretas, elegantes, etc., para fazer isso. Mas o mais importante nesse momento, que eu digo, é você usar esses valores como benchmark. Porque aí, quando o cara vier uma criatividade, porque o pessoal é criativo, né? Precisamos agora remunerar o atributo XYZ, o atributo de que eu solto florzinha, o atributo de que eu cheiro bem a coisa. É atributo agora, porque é aquela história, né? Eu entendo o desespero das pessoas, mas se eu inventar um atributo que colar e me remunerar, é isso que eu estou... Então, você tem que dar uma freada. Tá? Inclusive, uma das coisas chocantes é que, nessa formulação analítica, a gente mostra que metade dos atributos são inventados. Tá? Por exemplo? Oi? Por exemplo? Remuneração de armazenamento. Remuneração de armazenamento é um atributo que eu posso calcular direitinho o valor dele, tudo certinho, bonitinho. Tá? Então, a própria flexibilidade, assim, tem muita coisa que não precisa ser remunerada nesse processo. A outra coisa que é interessante é quem paga. Tá? Então, os colombianos têm uma coisa que eu acho ótima, né? É o princípio da causalidade. Quem causa confusão, paga. Então, por exemplo, quem paga a reserva, claro que é quem causa a reserva. Tá? Quem causa a reserva são as renováveis e a demanda. Termolíquida renovável, termolíquida demanda. E uma coisa interessante, por exemplo, a teoria, o procedimento que a gente criou, né, de reserva probabilística dinâmica, que é também usado agora na Europa, ele tem uma vantagem, foi criado de propósito, essa maneira, a vantagem de eu poder fazer, para cada megawatt de reserva, eu sei exatamente quem está causando. Então, eu faço a alocação certa. Mas é óbvio que as renováveis mais a demanda, nos seus respectivos tremeliques, tem que pagar por esse negócio. E todo mundo quer fugir de pagar dessas coisas, né? Então, isso também cria a irracionalidade. A mesma coisa acontece com geração distribuída. Tá? Geração distribuída, ela já tem um subsídio implícito, que é o fato de que dentro de casa eu não pago os 50% de impostos e encargos que tem. Eu já tenho uma vantagem monumental. Quer dizer, mesmo que, se eu fizer a expansão do sistema, a geração distribuída não entrasse, tá? Na prática, como a minha conta de luz de uma coisa eficiente é carregada de 50%, mas dentro de casa, se eu botar a geração não já levava uma distorção. Colocar subsídios a mais, como uma coisa que, para mim, é muito maluca, que é a geração distribuída remota, né? Como se os espíritos dos elétrons gerados lá chegassem aqui, mesmo que não tenha capacidade de transmissão. Tá? Só na época do Tesla, né, que tinha transmissão wireless, mas hoje não é assim. Então, também a turma é criativa pra caramba. Eu acho que essas coisas têm que ser esclarecidas e colocadas corretamente. Uma crítica, por exemplo, que eu mesmo faço quando você chega e calcula os jabutímetros, etc., você, na hora de calcular o jabutímetro, você tem que calcular o impacto líquido do jabutímetro. Vou dar um exemplo. Eu acho um absurdo fazer qualquer estímulo a térmicas a carvão, tá? Mas eu não posso chegar e dizer que o prejuízo para a sociedade é o total
do subsídio para a térmica a carvão, porque a térmica a carvão vai ser construída. Mal ou bem, ela vai gerar alguma coisa. Então, uma coisa, por exemplo, que eu defendo muito é a EPE, na hora de fazer o plano decenal, ela tem que fazer 2 planos. O plano de expansão econômico e o plano de expansão com as restrições exógenas. A diferença dos custos é o que a sociedade está pagando por essas coisas. Aí cabe a quem propôs, governo, Congresso, etc., explicar qual é o benefício para a sociedade, porque a relação benefício-custo tem que ser maior que 1. Então, a gente tem que ser correto nesse processo, mas, por exemplo, se isso virar uma rotina, é um procedimento obrigatório, tá? Quer dizer, todo plano decenal tem que ter o benchmark, a referência, que é a econômica, e aí você tem as externalidades, e você chega, calcula a diferença e diz, não, isso daí agora, se alguém colocou essa externalidade fora da racionalidade econômica, deve ter um benefício previsto. Pode ser que tenha, tá? Política energética é isso. Às vezes você cria coisas de incentivo que são corretas, mas você tem que demonstrar, e não abanar as mãos dizendo que vai ser bom, né? Porque o que acontece é que hoje a carga de coisas irracionais está prejudicando profundamente não só nós consumidores, mas como brasileiros, porque aí indo um pouquinho para a geopolítica, né? Quer dizer, os pilares do Trump são muito claros. Vai tornar o país de energia mais barato do mundo e vai atrair capacidade de fabricação para o país através da combinação da cenoura, né, que é energia barata e impostos baixos, e do chicote, que é, se você está fabricando do outro lado, vou jogar tarifas em cima de você. Então, isso ameaça profundamente o Brasil, nossa exportação de manufaturados, eu acho que vai ser muito prejudicada, e torna ainda mais fundamental que o Brasil se torne eficiente. E para a gente se tornar eficiente, o insumo fundamental é energia barata. E hoje nós estamos com energia, não preciso dizer que você sabe, mundial cara por causa desses processos. E o que está acontecendo é que, com as restrições do próprio orçamento do governo, que é onde tradicionalmente o Congresso fazia festa, agora descobriram a festa de inventar coisa para o setor. Se a sociedade não reagir, nós estamos colocando o país numa situação muito frágil, tá? Que vai ser ruim para todo mundo. A mesma coisa, acabar meu discurso, Rockman, é a parte de mudança climática, tá? A verdade é que a gente só pode investir em coisas que o nome que a gente gosta de dar é Green Bonus, quer dizer, Green Premium, que é um conceito do Bill Gates, né? É o que eu tenho que pagar a mais para ficar verde, tá? A gente não pode mais dar o luxo de fazer isso, tá? A gente tem agora que investir em coisas que são green bonus, que são coisas que fazem sentido econômico, sem nenhum subsídio, e que de quebra são verdes. Quer dizer, a grande coisa espetacular do Brasil é que nós temos imensas potenciais de coisas que são econômicas para o país e que de quebra são verdes. Por quê? Os Estados Unidos, a Argentina, a Arábia Saudita são países de óleo e gás muito barato, em que, na verdade, a eletricidade é cara. Nós somos um país de eletricidade muito barata, e que óleo e gás é caro, tá? Então, tem várias coisas que fazem um sentido imenso aqui no Brasil e que não fazem sentido nesses países. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Aí, eu vou ligar a sua pergunta sobre o vertimento, tá? Dá um exemplo, vertimento de renováveis. Uma parte substancial, tá, da demanda de energia do Brasil é calor para a indústria, tá? E no mundo inteiro, como é que você faz calor para a indústria? Você pega óleo, pega gás, esquenta uma caldeira, faz vapor e coloca calor. Existe uma alternativa que são chamadas baterias térmicas. São basicamente um container de tijolos, literalmente tijolos refratários, em que você enrola uma resistência, pega a eletricidade, esquenta aquilo, tá? É de uma eficiência brutal, 98%, e o calor fica preservado. E simplesmente a torneirinha, literalmente você bota ao lado da indústria e fornece calor a partir daí. Por que isso é interessante? Porque a capacidade de armazenamento de uma bateria térmica é imensa, imensa.
Isso significa que eu posso carregar minha bateria térmica, por exemplo, no fim de semana, e usá-la a semana inteira para abastecer calor para a indústria. E no fim de semana, o que tem? Vertimento de renováveis, tá certo? Então, as baterias térmicas, elas são fantásticas porque elas permitem aumentar a demanda. A gente sempre fala de controle de demanda para diminuir por causa de problema. Então, eu tenho um esquema que, se eu construir baterias térmicas no Brasil, eu aumento a demanda no fim de semana, eu absorvo toda a geração renovável, tá? E ainda economizo gás e petróleo para aquecimento da indústria, que são caros no Brasil. Essa mesma bateria térmica, por exemplo, não faz sentido nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o gás não custa nada, tá? Então, ela está substituindo uma coisa que é muito barata. No Brasil, é perfeito, porque o gás aqui é caro. Estou dando um exemplo de tecnologia. Então, assim, existem um monte de soluções tecnológicas para o Brasil em que você tem esse alinhamento. Eu brinco que se a gente priorizar o verde do dólar, tá? O verde ambiental sai como efeito colateral. Então, tem que haver uma mudança de mindset no Brasil. Tá? Por quê? E, por incrível que pareça, essa mudança de mindset do Brasil vai ajudar a descarbonizar a economia. Porque a gente tem que parar de investir em coisas perdedoras. Tá? Esse é o problema. É possível avançar só com renováveis na matriz nas próximas décadas no Brasil, Mário Veiga? Ou a gente... Porque essa pergunta, lá fora, nos Estados Unidos, você acompanha isso muito bem, tem havido um ressurgimento, por exemplo, da energia nuclear nos Estados Unidos, a reativação de Three Mile com o acordo da Microsoft lá, os small reactors estão surgindo, estão ganhando espaço. Nos Estados Unidos, a demanda da inteligência artificial dos data centers está levando em alguns estados o avanço da energia térmica a gás natural. Então, e a inteligência artificial aqui no Brasil vai ser diferente, tanto pela lei de proteção dos Estados Unidos, quanto pelo tipo daqui. Talvez aqui a primeira onda seja mais ligada a streaming na região sudeste. Mas e aí? Nós vamos precisar de que energia para essa demanda que poderá surgir? Excelente pergunta e, de novo, a geografia faz toda a diferença, tá? Então, olha que coisa interessante. Vamos imaginar que você vai colocar solar, tá? Por exemplo, num país chamado Alemanha. Países como a Alemanha, país do hemisfério norte, eles têm o quê? Inverno. E a insolação no inverno é uma fração da insolação no verão. Então, para esses países, para eu colocar 100% de energia renovável, eu tenho um problema impressionante que é armazenamento sazonal, armazenamento que dura vários meses, não é a bateria que resolve. Então, nesses países, a única maneira, o dirty little secret desse pessoal todo mundo fala de bateria para fazer uma modulação semanal, para fazer uma modulação de um dia, mas, na verdade, país em que eu tenho inverno, eu tenho um problema muito mais sério. Eu tenho um problema de que eu posso passar 6 meses, 4 meses, com uma insolação muito baixa. Tá? Então, o grande desafio para os países do hemisfério norte é armazenamento sazonal. Ironicamente, que é o que o Brasil sempre teve com as hidrelétricas. Só que no Brasil a gente não precisa mais. Por que a gente não precisa mais? Por causa do sucesso das eólicas. As eólicas produzem energia justamente no período seco. E como muito corretamente nós temos eólicas sensacionais, nós hoje temos uma demanda líquida no período seco muito menor do que a demanda líquida no período molhado. E para que eu preciso de reservatório? Para transferir energia do período molhado para o período seco. Mas quando a gente faz essa conta de necessidade de reservatório, você está sempre supondo que a demanda é constante. Imagina agora que a demanda no período seco é menor. Eu preciso transferir menos energia. Imagina agora que a demanda no período seco é zero. Eu não preciso transferir nenhuma energia.
Eu costumo brincar que é a mesma coisa de renda per capita. Tem duas maneiras de melhorar a renda per capita. Uma melhorando a renda, outra cortando as capitas. Tá? Então, o sucesso das eólicas do Nordeste, que, por sorte lá dos deuses da atmosfera, é absolutamente complementar à hidrologia, resolveu a nossa necessidade de armazenamento. Eu posso operar o Nordeste a fio d'água atualmente, tá? O que resolve um monte de problemas de usos múltiplos de reservatórios, etc. Tá? Então, por incrível que pareça, eu não preciso mais de grandes reservatórios no Brasil. Quem precisa de grandes reservatórios são os países do norte. Como eles não têm, eles têm que usar termoelétricas. Então, por exemplo, o Thunder Said, que é uma consultoria que a gente gosta muito e é respeitada, ele mostrou uma coisa interessante. Na Europa, tá, à medida que o preço da solar baixa, e está desabando, e o preço das baterias vão baixando também, pode ser uma boa estratégia eu ter termoelétricas que ficam bestando, quase como um contrato por disponibilidade, ficam bestando na época do verão, tá? E na época do inverno atuam. Aí vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma situação peculiar que é a rede de transmissão dos Estados Unidos não vale nada, é uma rede de quinto mundo, tá? A rede de gasoduto dos Estados Unidos é espetacular. Então, se eu tenho uma demanda, tá? É muito mais fácil para mim que a montanha vá ao Maomé do que Maomé vá à montanha. Eu simplesmente mudo a minha demanda para perto de onde está a geração termoelétrica. Eu posso colocar em qualquer lugar. E a instalação de renováveis, o que acontece? Para eu colocar renovável, igual ao Brasil, eu tenho que ter transmissão e tem que ter operação do sistema complicada, tá certo? E nos Estados Unidos é praticamente impossível construir transmissão, por causa das restrições, não é só restrições ambientais, é a reação das pessoas contra linhas de transmissão. Um tempo atrás eu estava numa conferência com Ernest Moniz, que foi ministro de Energia dos Estados Unidos, acho que na época do Obama. Ele contou uma história muito engraçada, que ele disse, olha, eu era ministro de Energia, eu queria construir uma mísera linha de transmissão para levar energia eólica do Texas, um lugar desse, para outro lugar. Tinha todos os permits, tá? E não consegui construir, porque cada um em broma, etc., em pomba. Então, os Estados Unidos ele é particularmente mal estruturado para inserção de renovável e é particularmente bem estruturado para geração térmica. E com o Drill Baby Drill do Trump, a geração termoelétrica ganhou. Além disso, pensa o seguinte, você é a Siemens, você é um fabricante de geração térmica, você vai para os Estados Unidos. Eles, aliás, já estão se mudando para lá. Combinação perfeita. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, geração termoelétrica a gás é sensacional. Dá rampa, dá reserva, dá um monte de coisa. Nós, aqui no Brasil, nós fomos privilegiados por duas coisas. Nós já tínhamos o storage gigantesco, as nossas gigabaterias de água, mas nós temos, e esse é o ponto que eu quero enfatizar, as eólicas deram um show. As eólicas fizeram uma revolução na parte da demanda líquida do Brasil no período seco, tá? E isso mudou completamente a maneira que eu preciso operar o sistema. Então, assim, a receita para o Brasil primeiro, as eólicas vão perder competitividade, porque quem está caindo de preço são as solares, porque elas são modulares, 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 e a solução para o Brasil é o seguinte, o nosso grande recurso são as eólicas que a gente já tem. Essas eólicas mudaram completamente a necessidade de armazenamento, a gente bota mais armazenamento, minha visão, tá? Através de reversíveis de ciclo fechado. Por que reversível de ciclo fechado? Porque mudança climática vai pegar. Então, construção de reservatórios agora eu tenho um problema, porque na maioria das regiões as vazões vão diminuir, tá? Mas que elas me dão, de uma maneira muito competitiva, mais capacidade de modulação e no caso da questão da inércia, esse tipo de coisa, o Brasil também tem uma vantagem muito grande que eu posso botar solar em cima das hidrelétricas. Pensa agora no Nordeste, tá? Se eu boto o solar em cima da hidrelétrica, a solar funciona muito melhor, porque vai ficar muito mais quente no Nordeste e a eficiência da solar diminui. Além disso, ela faz a sombrinha, diminui a evaporação. Mas o mais legal é o seguinte,
ela vai usar a mesma infraestrutura de transmissão e distribuição da transmissão e transformação da hidrelétrica, e quando a solar está gerando, basicamente a hidrelétrica diminui a produção, mas mantém a parte de suporte reativo e a parte de suporte de inércia. Ela está lá em cima, tá? Então, para efeitos de operação do sistema, é literalmente como se chovesse sol todos os dias. E a gente está, isso são coisas que a gente está avançando, né? Você poderia, inclusive, se qualificar para dar um aumento de garantia física nas hidrelétricas. Então, assim, isso são soluções que só o Brasil tem, tá? Então, a gente também tem que entender que a nossa combinação de geografia, situação da rede elétrica, etc., permite soluções muito bem boladas. É o que eu falo, é um erro essa história de que no Brasil, que não for a fruta jabuticaba é besteira. Ao contrário, nós temos jabuticabas sensacionais, energéticas, e o que a gente tem que parar é, primeiro, fascínio com shiny new toys de países estrangeiros que tem a ver com a situação estrangeira e verificar com muito cuidado, com muito critério, as oportunidades legais que a gente tem aqui. Então, tem, digamos, um campo gigantesco para soluções de engenharia, soluções bem boladas, mas certamente você poderia ter uma expansão, se for o caso, 100% renovável, mas não precisa também, Roberto. Meu ponto é o seguinte, a gente não tem que ser dentro daquela linha do que eu só estou interessado agora em green bônus, tá? Eu faço a expansão, pode botar as termoelétricas que você quiserem. Se elas forem econômicas, sob qualquer atributo, vão entrar. Se elas não forem, não vão entrar. O que não pode é você criar restrições a priori e depois aí com isso abre o flanco para leilões doidões, tá, nesse processo. A outra reforma que tem que ser feita é, hoje, por razões absolutamente de falta de coordenação entre a Agência Nacional de Águas e o setor elétrico, tem cerca de 20 mil megawatts de flexibilidade hidrelétrica represada, tá? É uma lama, mas é uma lama... Onde estariam esses 20 GB? Onde estão esses 20 GB? Então, nas restrições de rampa, quer dizer, as hidrelétricas hoje, elas podem modular muito menos do que poderiam modular, porque os donos das hidrelétricas colocam restrições que não pode aumentar, etc. E essas restrições aumentaram de uma maneira brutal, tá? A quantidade de restrições. E está havendo um esforço agora, uma cooperação do ONS com a Agência Nacional de Águas, etc. Vamos fazer um levantamento do que é justificado, o que não é justificado. É um trabalho hercúleo, mas é um trabalho fundamental, porque o melhor ganho vai ser eu liberar ao máximo as hidrelétricas para fazer os papéis que elas são imbatíveis de fazer. Tá? O ONS ele está operando o sistema com as mãos e os pés amarrados. Antes era só com uma das mãos amarrada, agora com as duas mãos e os pés amarrados. Isso é um crime. Agora, o pior da história é o seguinte, se você não atacar por que essas restrições existem, quantas delas são reais ou quantas delas são por comodidade dos donos das hidrelétricas, você abre espaço para agora eu preciso de potência, então eu faço um leilão que pode não fazer sentido. Então, parte da racionalidade é isso. Vamos atacar o sistema onde ele está preso por razões históricas, irracionais, etc., o máximo possível. Ou seja, Mário, Karl Marx disse lá no início do 18 Brumário que a história se repete como paródia. Ele falava isso sobre o sobrinho de Napoleão, se referindo ao tio, ali na fase da Revolução Francesa. Quando eu escuto isso que você está falando, duas coisas. O PLD, que está todo dia na imprensa enfalado no lugar, ele não é o sinal de preço, ele não é o balizador. A segunda coisa, que temos que... Quando você fala o shiny new toys, os brinquedos novos, brilhantes e excitantes, ou seja, lá na década de 90, a gente usou um modelo diferente e que não deu certo, porque você mostrou aí nessa conversa quais as discrepâncias, as assimetrias. E hoje, o que você está falando é o seguinte, opa, calma aí.
Nós podemos atrair data center, nós temos hidrogênio verde, nós temos discussão, mas nós temos nossas particularidades, e a particularidade que você está ressaltando é a eólica. E a malha de gasoduto totalmente diferente da americana. Enquanto os Estados Unidos têm mais de 100 mil quilômetros de gasoduto, nós temos 10 mil, sendo que eles estão basicamente em duas regiões, um pouco no Nordeste e outra no Sudeste. Ou seja, temos que tomar cuidado e analisar sobre a particularidade. Se a particularidade do Brasil na década de 80 e 90 era hidroelétrica, hoje é essa matriz renovável. Variável. Exatamente. E o ponto é, eu fico possesso quando as pessoas dizem, temos que construir nuclear no Brasil porque constrói nos Estados Unidos. Coisa de maluco, tá? A gente vai construir, a gente não deve ter nenhum preconceito contra nuclear, e foi um erro de muitos verdes terem preconceito com o nuclear, a gente sempre lutou contra isso. Inclusive, você sabe que até eu brinco, né? Minhas credenciais nucleares são impecáveis. Eu, aos 11 anos de idade, eu montava kit de nuclear, porque meu pai foi um dos responsáveis pela construção de H1. Todo mundo montava aviãozinho, eu montava nuclear em casa, tá? É claro que a densidade da nuclear é uma coisa fantástica. Agora, o fato dela ser uma tecnologia fantástica não significa que é a tecnologia mais barata para o Brasil. Por quê? A gente rico, por exemplo, quando vem às vezes um investidor diz, eu tenho essa tecnologia que é ótima porque ela é verde. Tá? Eu disse, cara, ser verde aqui no Brasil não é vantagem nenhuma. Tá? O que a gente tem mais que é coisa verde. A gente quer uma coisa verde do dólar, verde barata. Tá? Esse é o ponto. Então, assim, tem que ter uma obsessão pela eficiência econômica. Por quê? A eficiência econômica que vai ser o motor da energia barata para a gente aumentar o nosso mercado interno e fazer uma reindustrialização do Brasil. O mundo lá fora fechou, gente. A nossa exportação de manufaturados vai ser muito limitada. Nós temos que olhar para dentro. E nós temos eu estava vendo um podcast, por exemplo, de um camarada de Singapura. Singapura tem uma tradição fantástica, né? Tanto o fundador de Singapura, assim, uma visão muito objetiva. O cara não tinha papas na língua. Ele disse, olha, países... Todo mundo diz, os Estados Unidos estão voltando para si mesmo. Ele diz, países grandes, China, Brasil, Índia, Estados Unidos, eles são naturalmente... Eles têm que voltar para si mesmos porque eles podem ter um mercado próprio. Quando você olha, por exemplo, a situação do Brasil e América Latina, apesar das dificuldades, etc., a América do Sul é um prodígio de estabilidade geopolítica hoje. O Ian Bremmer até ri, né, que nunca ninguém imaginou que a América do Sul agora virasse um exemplo de estabilidade geopolítica, né? Quem diria? Mas, por outro lado, salta aos olhos. Absolutamente invulnerável em termos de alimentos, ao contrário, exportador, totalmente resiliente em termos de energia, clima bom, tá? Questões sociais, apesar de pobreza, assim, um consenso geral no uso na América do Sul inteira, no uso de coisas como Bolsa Família, esse tipo de coisa, então uma preocupação social, transição de governos de direita e esquerda em toda a região, tá? Eu acho que a vocação natural de você acabar fazendo esse mercado, porque a América do Sul inteira vai ficar fora vai ter as mesmas barreiras, tá? Desse processo, é fundamental. Então, assim, dá uma certa frustração, porque a gente tem muita oportunidade, mas tem que parar de usar esses argumentos que são rasos, porque os gringos fazem, a gente deve fazer, tá? A gente deve fazer o que for bom para a gente. Tá? E, de novo, desde o início, a gente estava completamente antenado com tudo que tinha de tecnologia no mundo. Tá? Aí disse, ótimo, isso aqui é o nosso leque de tecnologias, agora vamos ver. A outra coisa, desculpa o discurso longo, Rockman, a outra coisa todo o nosso desenho vamos deixar os simpáticos americanos e europeus gastarem dinheiro desenvolvendo tecnologias, a gente monta o cavalo na hora certa. Lá nas palestras eu dizia, vamos ter a primeira onda, já tivemos a primeira onda das hidrelétricas, vamos ter a onda da biomassa, vamos ter a onda da eólica, e vamos ter a onda da solar. Vamos surfar a onda quando tiver bom. E, de repente, começou uma afobação. Tá? Então, eu, por exemplo, fiz várias análises dizendo o seguinte, olha, tem várias vantagens em eólica offshore, porque ela está posicionada
da energia da direita para a esquerda, tá? Em cima das coisas. Por outro lado, tudo é questão de preço. E a eólica offshore tem um problema sério no mundo inteiro. Quer dizer, além do ataque direto do Trump, mas a Vestas está todo mundo já ferrado. Por quê? São tecnologias que, ao contrário da solar, que é modular, 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 diminui, são tecnologias que o tamanho, necessidade de materiais aumenta, são mais complexas. O famoso How to Build Big Things, o livro, mostra muito isso. Então, eu digo, da mesma maneira que eu não tenho o menor preconceito com a nuclear, pelo contrário, gosto de nuclear, mas só vou achar que devemos fazer nuclear no Brasil se for barato. A mesma coisa, eu vejo até vantagens, vantagens, digamos, técnicas em botar eólica offshore, mas se for barata, se eu tiver soluções melhores, por que eu vou gastar dinheiro fazendo esse tipo de coisa? Quer dizer, eu acho que, de novo, se você não tiver uma base de fazer conta com coisas razoáveis, sendo justo, quer dizer, inventam moda, você calcula, bom, se inventaram moda, tem um benefício, mas também tem um custo, é a diferença que é o negócio, e você continuar dando dados e lutar, o que vai acontecer é que todos nós e os nossos filhos, vão estar num país muito mais pobre do que poderia estar. É essencialmente isso. Eu só queria que você terminasse, Mário, com a analogia que você faz do setor elétrico brasileiro, você recorre a Santo Agostinho. Eu queria te perguntar, como é que você enxerga o setor elétrico hoje? Que Não, tá então, aí é um pouco de brincadeira que eu faço, é o seguinte, existe uma coisa lá nas discussões que a gente estava tendo, porque quando teve o início da reforma do setor, eu levei pancada de todo mundo, né? Inclusive de pessoas que são muito amigas minhas, porque o cara perdeu, digamos, o privilégio que ele tinha, né? Então, eu sempre brincava com as pessoas e eu dizia, né? Olha, o sonho de todo mundo é ser monopolista, tá? Mas se tem o risco do outro concorrente ser monopolista, todo mundo aceita mercado. Então você aceita mercado numa situação em que você está correndo o risco do outro ser monopolista. Mas ninguém gosta de mercado, só aceita mercado. E a outra coisa é, você quando cria um privilégio, tá? Cria um subsídio, eu disse, você tem que tomar um cuidado imenso, porque reverter subsídio é igual botar pasta de dente de volta ao tubo. É uma coisa praticamente impossível. Então, quando a gente conta essas coisas para os nossos clientes ou o pessoal do setor, é muito engraçado. Assim, todo mundo chega e diz, pô, beleza, é isso aí, estamos juntos, tá? Mas, na hora, você sente que o camarada quer aproveitar lá o benefício que tem um pouquinho mais de tempo. E eu conto a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos grandes santos da igreja, né? E, diferentemente da maioria dos santos, o Santo Agostinho teve uma vida farrista. Tá? O Santo Agostinho namorava Deus e todo mundo, não sei o que lá. E lá, no meio da juventude dele, chegou o chamado do Senhor, né? E Santo Agostinho tinha um talento de escritor extraordinário. Então, ele escreveu um livro chamado Confissões, que, embora Santo Agostinho seja de 1200, alguma coisa assim, não, antes, né? O livro é legível, Confissões de Santo Agostinho, uma obra literária fantástica. E nela ele conta que, quando Deus chamou, e aí ele sabia que tinha que se dedicar ao Senhor, não podia mais namorar, a famosa frase, né? Senhor, dê-me castidade, mas não hoje. Tá? Então eu falo que todos os nossos amigos aí das empresas, etc., aplicam o princípio de Santo Agostinho, né? Vamos fazer o mercado racional, com regras, não sei o que lá, mas não hoje, deixa eu aproveitar mais uma festinha. Só que aproveitar mais a festinha, o projeto já está ficando no limite, né? Já tá, talvez tenha chegado mal. Como que você acha? Você acha que a gente vai revisar quando tiver uma quebra financeira, Mário? Quando é que vai chegar essa necessidade de reforma? O Rockman, isso é uma coisa extremamente difícil de dizer. O que eu falo é o seguinte, aliás, é uma frase também que o Gerson Kelman e eu falávamos, né? É preciso conversar sobre coisas desagradáveis antes de elas se tornarem fatos desagradáveis. O ruim de você trabalhar numa crise é que a oportunidade de entrar com soluções irracionais, tá? Barata voa, é muito grande. Eu acho que foi uma sorte monumental, tá? Ter as condições políticas na época da crise de suprimento que permitiu, digamos, a combinação de pessoas excepcionais como o Pedro Parente, Malan,
o próprio Fernando Henrique, quer dizer, uma coisa que eu também quero render homenagem ao Fernando Henrique, o relatório Kelman foi um relatório muito objetivo, muito justo, criticava violentamente o governo, elogiadíssimo pelo PT, e tem um processo em que você pega uma única cópia do relatório, tem uma cerimoniazinha que você entrega para o presidente da República, né, antes de publicar. E o Fernando Henrique olhou e disse: todo mundo de acordo com o relatório, não quero ver, manda publicar. Tá? Então, assim, eu acho que foi uma combinação, o processo de transição entre o Fernando Henrique e o Lula foi uma coisa extraordinária, tanto que o modelo do setor elétrico, embora implementado no governo Lula, foi uma coisa desenhada, em boa parte, no governo Fernando Henrique. Quer dizer, é uma combinação fantástica de situação política, situação econômica, etc., que permitiu que de uma crise saísse uma melhora, uma solução racional. Mas isso não é o normal. O normal é que, numa crise, saiam coisas muito ruins. Então, por isso é que um pouco o apelo que a gente faz para as pessoas é o seguinte: olha, tudo bem, Santo Agostinho, a gente entende, etc., mas, em última análise, todos nós, tanto como cidadãos, como investidores, como coisa, estamos interessados em que o Brasil não fique um país horroroso, em que as pessoas tenham que ter guardas na posse, se protegendo, etc. E é o futuro, seja dos filhos, seja da família, etc. Então, eu acho que esse recado, embora o ruído seja muito grande, né, uma das coisas que dos meus papéis, até nas palestras, o pessoal mais jovem, é tentar separar o que eu chamo de sinal do ruído. Quer dizer, o ruído é imenso, mas o sinal do Brasil é espetacular. Tá? E você tem que fazer as pessoas, especialmente mais jovens, verem o sinal, porque vale a pena. E assim, é um país extraordinário. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, Mário Veiga. Você quer acrescentar mais algum detalhe ou fazer alguma metáfora sobre o momento que a gente vai vivendo? Nesse dia mesmo, o Trump já anunciou tarifas para 2 países, poderá fazê-lo para a China. A China, em algumas cadeias, como você sabe muito bem, eólica, solar, em storage, tem uma participação de mais de 80%. Como é que você enxerga, a última pergunta mesmo, geopoliticamente, como que você enxerga o mundo para a energia, para a transição? Um mundo que caminha para as renováveis, a China tem se destacado nisso, mas, ao mesmo tempo, a última COP foi um fracasso. Como é que você vê geopoliticamente com Trump, com a possibilidade da França virar à direita e essa questão da direita e o discurso contra as mudanças climáticas? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, a estratégia do Trump é muito clara, tá? E a estratégia do Trump vou tornar os Estados Unidos o país de energia mais barato do mundo com drill, baby, drill, tá? E com isso, o mundo se divide em 2 grupos. Os grupos que têm gás, vou simplificar, gás muito barato, tá? Que basicamente Estados Unidos, no Brasil, na América do Sul, Argentina, e o pessoal do Oriente Médio, Catar, Arábia Saudita, etc., e os países em que tem energia renovável muito barata. Esses 2 grupos é que têm chance, tá, de ter energia barata. Regiões como a Europa estão ferradas, porque tem energia cara e não tem como escapar desse processo. O caso da China é um caso interessante. Como você sabe, a China começou a desenvolver carros elétricos não porque estava interessado em energia renovável, mas para diminuir a dependência de importação de combustíveis. Os chineses, com toda razão, são absolutamente paranoicos, da mesma maneira que a gente tem a obsessão de não depender de petróleo por causa do trauma do primeiro e segundo choque de petróleo. Os chineses não querem depender de petróleo, que eles não têm, e não querem depender de alimentos, com toda razão, porque a história da China é uma história muito trágica. Só que nesse processo de promover a eletrificação da economia para diminuir a importação de combustíveis, coincidiu com a China virar um prodígio de manufacturing, e esse prodígio de manufacturing se traduziu com, como você falou, baterias eólicas, solares, carros fantásticos, tá? Então, a parte de manufacturing é interessante, que Estados Unidos basicamente vai vender energia fóssil, tá? Forçando a Europa, etc., a comprar,
vai vender, vai, através de incentivos de geração barata ou tarifas punitivas, trazer capacidade de a fabricação para dentro do país e vai também forçar os países, aí no caso o pessoal da OTAN e mais Japão e Coreia do Sul, a investir mais em armamentos para poder vender também os seus aviãozinhos, etc. Esse é o modelo dos Estados Unidos. O outro pilar do modelo dos Estados Unidos, que era dominar inteligência artificial para daí ter monopólio para isso, ruiu aí com a DeepSeek, etc., que foi o pedaço que não funcionou da estratégia, mas o resto da estratégia está funcionando com um reloginho. Então, o interessante da história é o seguinte: a China vai ser a grande exportadora dessas tecnologias. E aí, essas tecnologias, países como, regiões, desculpa, como a África, tá, vão aproveitar, porque eu acho que a África, a prioridade número 1 é eletrificar a África. Se for carvão mais barato que a África, seja carvão, é um crime você querer que a África se gaste mais barato que a África, mas da maneira como estão indo, e como a África também tem alguns, depende da região da África, tem alguns recursos legais, vai descarbonizar, vai primeiro eletrificar a África e naturalmente já vai sair descarbonizada, e regiões como a América do Sul nasceu para ser descarbonizada nesse processo. O que nós temos que ser inteligentes é a combinação entre importar coisas, por exemplo, placa, eu acho que tem que importar na veia, porque nunca o Brasil vai fazer placa solar. Por outro lado, negociar a instalação de fábrica de automóvel, bateria. Nós temos que ser muito inteligentes nessa negociação do que a gente negocia para instalar aqui e o que a gente negocia para comprar. Sempre com o objetivo de tornar a energia mais barata e aumentar a nossa capacidade de produção. A própria China já atingiu o peak oil dela e a China naturalmente vai diminuir o carvão, porque ninguém gosta de carvão. Carvão é uma coisa detestável. Então, só que, com toda razão, a China primeiro precisa ficar rica, tá? Mas como a China foi absurdamente bem sucedida, ela também vai naturalmente diminuir o carvão. E da mesma maneira vai a Índia fazer isso. Então, os dois grandes emissores do Global South, que é China e Índia, vão resolver sozinhos o problema por seus mecanismos de mercado. Não precisa de COP, não precisa nada disso. Os países ferrados, tá? O recado é muito simples, eles estão ferrados. Quer dizer, não tinha a menor hipótese do pessoal rico dar os 300 bilhões de dólares que tinham prometido. Eles estão felizes com a saída dos Estados Unidos, porque agora tem desculpa que os Estados Unidos não vai dar, então não precisam dar. Mas já era irrealista desde o início. A Europa está completamente ferrada, porque ela tem pressão de gastos militares, tem a pressão do pessoal de direita que está fazendo forçar a dar benefícios sociais, a sociedade é velha, está acostumada com muitos benefícios sociais, então não sobra dinheiro para a transição energética. De qualquer maneira, não tem mais nada o que fazer lá. Então, a Europa vai meio desistir, tá? Os Estados Unidos já desistiu há muito tempo, os outros países vão descarbonizar porque é mais eficiente, dentro da linha de que o verde do dólar vai colocar. A grande parceria vai ser com a China, quer dizer, os Estados Unidos vai ter uma tremenda dificuldade de fabricar tão bem quanto os chineses são inacreditáveis, inclusive os chineses não só são inacreditáveis em manufatura, são inacreditáveis em pesquisa aplicada e realmente estão na liderança da pesquisa científica também, que é os Estados Unidos têm uma visão distorcida em relação à China e até, ironicamente, todos os boicotes que eles fizeram à China criaram ainda mais adaptação. Eu acho que o caso do DeepSeek, que todo mundo acompanhou, é um caso perfeito nisso. E o mundo, pouquinho a pouquinho, vai descarbonizar porque eletricidade é muito mais eficiente. Essa que é a coisa. Vai ser... a gente não deve ficar afobado com relação a essas coisas. Então, por exemplo, o caso do carro elétrico. O Brasil... Primeiro, a gente tem já etanol. E segundo, mesmo dentro da gasolina, já tem um monte de 30% de etanol. Eu fazer incentivo para carro elétrico agora é uma bobagem, porque tem um custo imenso de estações de recarregamento. É claro que a transição natural para o Brasil é fazer carro híbrido. E quanto mais tempo eu puder empurrar esse negócio, tá, sem dar incentivo para novos shine newtons, melhor, porque as baterias vão ficar melhores, a técnica de recarregamento vai ficar melhor, então esse problema resolve naturalmente. Você não precisa ser afobado nessa história. Esse é o ponto. Não precisa ser afobado. Segundo, não precisa esquentar, tá?
Não vai chegar, né, o 1,5 graus já rodou, 2 graus vai rodar, possivelmente vamos chegar a 3 graus, tá? E a descarbonização vai ocorrer quando ocorrer. Na minha visão, o mundo vai ficar mais ou menos descarbonizado lá por 2080, tá? É um horror? Não. Na verdade, o grande erro do pessoal, não quero ser engenheiro de obra feita, né? Mas, assim, a pressão dos movimentos verdes, etc., teve um resultado ruim, é uma pressão para gastos muito grandes em o que o Tanda Said diz, gastos que não têm benefício econômico, que é o Green Premium. Tá? Quer dizer, durante anos você estava pagando Green Premiums de $1 trilhão por ano. As pessoas cansaram desse processo. Se desde o início tivesse sido feito com mais tranquilidade, eu entendo a razão, nervosismo, etc., esse impacto do Green Premium teria sido muito menor, teria podido fazer, você vai ter outras tecnologias chegando. O único, essa é a minha opinião pessoal, o único seguro que você precisa ter é, no caso da gente atingir um tipping point, tá? Tipo, derretimento do permafrost da Sibéria, alguma coisa assim, porque aí o mundo pode passar para um outro estado climático aí muito mais perigoso. E todo mundo sabe que a solução para isso é geoengenharia, que é barata e você bota a temperatura onde você quiser. Então, geoengenharia é o seguro que você tem para caso de besteira, é a aspirina que permitiria você manter a temperatura onde você quisesse durante mais 40, 50, 60 anos, e o mundo vai descarbonizar quando descarbonizar. E aí, a outra coisa que é muito clara dentro desse processo é que os países do hemisfério norte só vão sofrer muito menos, e como são mais ricos, é muito mais prático para eles investirem em adaptação. Inclusive, a adaptação tem uma vantagem, como aí a gente está falando do período imediato. Como é uma coisa imediata, a Flórida vai ficar debaixo d'água, vamos fazer dique gigantesco com a Flórida. Vai chegar, isso une a população e não tem essa coisa desagradável de dizer por que eu tenho que dar dinheiro para aqueles caras pobres do hemisfério sul. Estou sendo muito prático nessa coisa. Tá? Então, sob esse ponto de vista, o recado é o seguinte, daquele mato da COP não sai cachorro, tá? Países do hemisfério sul se virem, e melhor maneira da gente se virar é ficar rico. Tá? Eu sempre cito o caso do Chile e do Haiti. Chile teve um terremoto 9, uma coisa monumental sobre qualquer coisa, o país ficou abalado, mas continuou funcionando. O Haiti tem um terremoto 6, que é um negócio que não faz nem cosquinha em qualquer país, e literalmente o país desabou. Tá? Então, a China percebeu isso há muito tempo. Quer dizer, prioridade número 1, tornar a sociedade o mais rica possível, porque se eu estou rico, eu posso ter medidas de emergência, eu posso fazer adaptação, eu posso... E nós já somos um país muito mais rico proporcionalmente do que esse país, e é nosso dever parar de gastar dinheiro em besteira. Nós temos que juntar todo o dinheiro que a gente tem para, com isso, proteger a sociedade das adaptações que a gente tem que fazer. Desculpa, Jorge, fez um monte de discurso aí. Não, eu acho que não. Você deu uma aula, né? Você deu uma aula, na verdade, passando por vários temas. Tanto sobre a reforma dos anos 90, sobre como foi criado o novo modelo. Volto a dizer, para entender hoje, é preciso voltar lá e entender o que aconteceu, e você deu uma aula do que a gente tem que prestar atenção a partir de agora, por conta da revolução das variáveis, e você também apontou as particularidades do Brasil, que lá na década de 80 e 90 eram uma e agora são outra, e como ele tem que ser percebido sobre isso. E ainda falou sobre esse contexto geopolítico das mudanças climáticas, que a gente vai ver a partir dos próximos meses o que acontecer. Bem, Mário, eu queria agradecer mais uma vez esse tempo, prazer muito grande. A aula aí, né, que você deu. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço aí.